Um dos eventos mais marcantes da história recente mundial e que com toda certeza vai sair em todos os livros de história é o atentado contra a vida de Donald Trump. Mas esse atentado deixou tantas lacunas, tem tanta coisa para ser descoberto ainda. A atuação da inteligência norte-americana foi tão pífia que tem muita coisa a ser descoberta. E vai ser descoberta. Uma nova medida do Congresso norte-americano está abalando as estruturas do Partido Democratas. Mas vamos falar sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar sobre a nova investigação que o ministro Alexandre de Moraes determinou contra a Carla Zambelli. Tem muita coisa a ser questionado sobre isso. Muitas pessoas deixaram comentários nos últimos vídeos nossos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. O governo Lula também está num apuro gigantesco. Você lembra do mensalão? Você sabe o que era o mensalão? O mensalão era pagamentos de propinas mensais, por isso que chamava mensalão, para que parlamentares votassem de acordo com o governo. Isso existe hoje, só que foi legalizado. Chama emendas. Então, eles podem hoje pedir ou cobrar ou exigir que você vote comigo, está aqui em troca as emendas. E isso tem sustentado o governo Lula até agora, até que o dinheiro acabou. Não tem mais emenda. Ou cai ou não faz mais nada. É o futuro do governo Lula, segundo um próprio ministro do Lula. Isso tudo faz parte desse editorial. Então, com tanta informação relevante, você não vai ser louco de ficar sem se inscrever no nosso canal, né? Então, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilha e bora para a matéria que tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar do atentado ao Trump? Vem comigo. Pois é. Não tenho dúvidas que esse é um dos casos mais marcantes da história recente mundial. E a Câmara dos Estados Unidos, depois de ter ouvido a diretora da Agência de Segurança do governo Biden, chamou atenção. Muita atenção. Inclusive, a Câmara dos Estados Unidos criou uma força-tarefa para investigar o atentado ao Donald Trump. E essa força-tarefa ela vai ser formada por parlamentares do Partido Republicanos. E também de democratas que não concordam, né, com uma atuação da força-tarefa, do Serviço Secreto de Segurança em relação ao Donald Trump. Meu amigo, vai sair cada investigação, se depender, né, da audiência pública que aconteceu, onde a chefe de segurança foi ouvida, se seguir aquele padrão, meu irmão, vai ter tanta coisa descoberta em relação ao Partido Democrata que, meu amigo, Kamala Harris já está fora. A votação unânime na Câmara reflete a indignação bipartidária sobre o atentado do ex-presidente Donald Trump. A indignação é total, tanto dos republicanos, partido Donald Trump, quanto dos democratas, que não concordam com o que aconteceu. E aí, meu amigo, a Câmara toda fiscalizando. Sabe o que vai acontecer com os responsáveis pelas falhas que chegaram ao atentado do Donald Trump? Vai ter investigação. Afinal, lá não é Brasil. Lá a investigação vai acontecer. Não tenha dúvida sobre isso. Vamos lá. Vamos falar sobre o caso dessa matéria aqui que eu tinha questionado, né? Tinha até conversado sobre essa matéria com vocês. O ministro Alexandre de Moraes autoriza investigação sobre suposta ligação de Zambelli com tentativa de golpe. O ministro atendeu o pedido da Polícia Federal. A deputada teria intermediado uma viagem de uma blogueira à Espanha para embasar, abre aspas, narrativas inverídicas sobre um suposto financiamento do narcotráfico ao PT. Sabe o que causa um certo espanto em relação a isso? É que essas narrativas inverídicas que deram sustentação à investigação de suposto golpe da deputada Carla Zambelli foi noticiado pela mídia e foi fala do próprio Hugo Carvajal, que é
o cara que está sendo investigado aí, né, pela Interpol. É o ex-general do Maduro. Exemplo? Tá bom, eu trago para vocês. Matéria da Record. O ex-general Carvajal diz que a Venezuela mandou dinheiro para Lula. É a matéria da Record, veiculada em 20 de outubro de 2021. Tá? Então, um ano antes do Lula ser candidato. Essa é a matéria da Record. E aí a Carla Zambelli, com base nessa matéria, pediu investigações sobre o caso. Bancou, financiou com dinheiro público investigações sobre isso. E hoje, né, o entendimento é de que essa investigação é um atentado contra a democracia. Partidos de esquerda da América Latina, também na Europa, teriam sido financiados ilegalmente por Chávez e Maduro. Ora, quem poderia imaginar que o Maduro possa ter financiado o Lula? Meu Deus! O Correio do Povo também tratou sobre essa matéria. Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. Dinheiro fruto do narcotráfico para o PT. Tanto é que a Carla Zambelli fez um pedido, né, uma ação, para caçar a chapa do PT, porque ele não pode receber dinheiro de recursos externos. Então, assim, decisão judicial, a gente, sabe, a gente cumpre, né? Então, está acontecendo. Mas a verdade, a gente tem que saber. E, assim, investigar, quem deveria estar investigando isso? A própria Interpol. Era a própria justiça brasileira. Mas, assim, o crime é investigar. Você tem noção do quanto que isso é, sabe, insano? Um tanto quanto até perigoso? Vamos lá, vamos falar de uma matéria da Record. Essa matéria foi publicada, e aí lembra que eu falei para vocês das emendas, o que eu acho, assim, eu sou contrário, eu acho absurda essas emendas. Blog da Farfã, matéria da R7. Emendas parlamentares podem ser afetadas por congelamento, diz Padilha. Ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, afirmou que as emendas parlamentares direcionadas a ministérios podem ser impactadas com o congelamento de 15 bilhões no orçamento federal, anunciado na segunda-feira pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O ministro ainda explicou que as emendas já empenhadas e as emendas individuais não devem ser impactadas. As já empenhadas, as que já foram determinadas o pagamento. A nota de empenho é quando você fala, olha, eu já devo essa emenda para os deputados tal. O que eles vão fazer com isso? Não sei, é secreto. Tem nada a ver com o princípio da publicidade que o direito determina, né? Não pode ter nada secreto em relação ao direito brasileiro, ao serviço público brasileiro. Mas nesse caso aqui, o nosso dinheiro é secreto para a gente. E eles sabem muito bem o que eles fazem. Inclusive, está sendo atrito, né, um conflito entre o governo Lula e o Arthur Lira, porque o Arthur Lira, que está travando uma guerra contra o Senado também, ele quer que tenha um cronograma. Ele não quer que dependa do Lula escolher o dia que ele paga ou não paga essas emendas. O que transforma isso num verdadeiro mensalão legalizado, né? O próprio STF já falou isso. Então, antes de vocês me criticarem, o próprio STF já determinou que essas emendas secretas são inconstitucionais, tá? Só para deixar claro. Vamos lá. Michele Bolsonaro joga no chão mais uma narrativa. E eu gostei disso. Você já ouviu as narrativas da esquerda, né? A direita é machista, é misógina, é homofóbica, é xenofóbica. Você já ouviu isso? Pois é. Mas, em tese, se a direita é machista, não era a esquerda que devia estar lotada de mulheres, lotada de pessoas negras? Não era isso? Pois é. Mas deixa eu te contar um segredinho, que foi até o Metrópolis que trouxe pra gente. A esquerda é mais machista do que a direita. Impulsionado por Michele Bolsonaro, o PL lançou mais mulheres em São Paulo do que o PT. Pois é, que coincidência, né? Quem está tendo mais mulheres é o extremismo da direita, machista. Impulsionado pelos eventos do PL Mulher, presidido pela primeira-dama Michele Bolsonaro, o PL terá mais candidatas mulheres à Câmara Municipal da capital paulista do que o PT, partido com o qual polariza nacionalmente.
De 55 candidatos a vereador do PL, 22 são mulheres, o que equivale a 40% da chapa. Já o PT, de 45 candidaturas ao Legislativo, apenas 15 são femininas, obedecendo ao percentual mínimo de candidatas mulheres, conforme determinado em lei eleitoral. Resumindo o negócio para vocês, o PT está cumprindo porque a lei manda. 30 é a quantidade necessária. Já o PL, não, passou. Então, assim, são as narrativas que caem por terra quando a gente entende um pouquinho mais de política, né? E narrativas do tipo, os políticos estão pensando em você. Você já ouviu essa? Não, mas paga os seus impostos certinho, paga os seus impostos de forma adequada, porque isso vai voltar para você em benefícios. Como, por exemplo, na segurança pública. E lá vai esse chato aqui falar de segurança pública de novo. Para mim, é um dos pontos principais de uma república séria, chama-se segurança pública. Um país seguro dá as condições perfeitas para a economia, sabe, desenvolver. Eu vejo assim. Então, chega um 171 e conta para você, olha, pague imposto, porque vai voltar para você, como, por exemplo, em segurança pública. E aí, eu vou pegar o exemplo de um estado. Olha só essa matéria aqui que eu trago para você. Parlamentares do estado campeão de violência não apresentaram emendas para a segurança pública em 2023. Coloca no comentário qual é o estado mais violento do Brasil, de acordo com essas pesquisas, que tem muitos parlamentares, que recebeu muito dinheiro, mas que não aplicou em nenhum centavo na segurança pública. E aí, depois dessa, você ainda acredita na narrativa de que o Estado está preocupado com você? Pois bem, resposta para você. Considerado o estado mais violento do Brasil pelo Anuário de Segurança Pública, o Amapá não teve emendas parlamentares apresentadas para a área de segurança pública em 2023. Apesar de contar com 8 deputados federais e 3 senadores, a unidade federativa não registrou no ano passado emendas individuais ou de bancadas destinadas para compor o orçamento da segurança. Esse tanto de parlamentar nenhum, segundo a matéria, tá? Estou seguindo a matéria, a fonte é a Gazeta do Povo, nenhum destinou dinheiro para garantir a segurança dos amapaenses. E olha que eu tenho um carinho todo especial com o Amapá. Eu quase fui procurador do estado do Amapá. Foi por meio ponto que eu não passei no concurso, na segunda fase. O Amapá é uma cidade, é um estado com gente muito acolhedora, mas é perigoso. Eu vou te contar até uma história. Deixa eu encebar um pouquinho aqui. Quando eu cheguei para fazer o concurso, eu cheguei à noite no aeroporto. E aí eu pedi um Uber. Cara, eu não tinha muitas condições financeiras quando eu estava estudando para concurso. Então eu já tinha passado na primeira fase, já estava na segunda fase para o concurso do Amapá, né, para procurador de estado. E aí eu cheguei de noite, o único hotel que eu achei era um bairro lá bem próximo à orla, não me lembro o nome. Chamava um Uber, não vinha, chamava outro, não vinha, chamava outro, não vinha. Pensei, caramba, vou ter que dormir no aeroporto. Até que, depois de umas 50 tentativas, um veio. Cheguei, sentei no Uber e o cara me perguntou, você é de lá? Eu falei, não, vim para fazer a prova, estou indo para essa pousada. Ele, olha, você está sabendo que você está indo para o lugar mais perigoso do Amapá, né? Falei, caramba, então eu não vou voltar. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu sou da comunidade, ninguém vai fazer nada. O meu carro entra lá normalmente. Cara, eu nunca passei tanto medo na minha vida. Nunca passei tanto medo. Mas faz parte do jogo. Então, você imagina o quanto isso é grave e você saber que num lugar tão bonito quanto o Amapá, tão incrível como o Amapá, não tem um centavo para segurança pública. E olha só, não é por falta de dinheiro, não. Matéria do antagonista. Porque o Amapá recebe tanta emenda parlamentar. Embora o estado seja o segundo menor do país,
ele lidera proporcionalmente o ranking de emendas parlamentares liberadas até o início de julho. Proporcionalmente é o que mais liberou emendas. Não tem nenhum centavinho para segurança pública. Você ainda confia que o Estado está preocupado com você, que os seus impostos é uma moção de cidadania? Você está sendo abusado. Tem um discurso do 38 que ele diz que o imposto é ainda pior do que uma prática medieval onde o monarca podia experimentar sua mulher antes de você. Porque ele só fazia isso uma vez e depois acabava. O imposto, ele te estupra todo santo dia. Eu não concordo com ele, né, em tudo. Mas só para você ter uma noção da perversidade disso. Né, da perversidade disso. E olha só, para por aí não. Dá uma olhada. Ministério Público Federal no Maranhão cobra 900 milhões de 10 cidades. Por quê? Fraude na educação. Se tem uma coisa que eles não querem, é que você tenha conhecimento. O Ministério Público Federal cobrou na Justiça 900 milhões de 10 municípios do Maranhão suspeitos de fraudar matrículas de alunos da EJA para aumentar repasses recebidos pelo governo federal. Cara, para que eu vou investigar isso? Tem um cartão de vacina do Bolsonaro, é muito mais importante, né? Claro que eu não vou investigar isso. E aí, deixando de lado e falando para vocês sobre impostos, vem cá. Por que você acha que os memes estão rolando? É porque é algo tão insano, tão hipócrita, mas é algo tão nojento que eles fazem com a gente, que não tem como os memes não pegarem. Dá uma olhada nessa matéria do Infomoney e me diz se isso não vira meme. Haddad disse: quem não paga imposto vai voltar a pagar. Dá para você ter noção? Quem não paga imposto vai voltar a pagar. E aí, vocês ficam bravos de chamar o menininho aqui de Tachad, né? Ah, não, mas Tachad é um ataque coordenado da extrema-direita. Conversa. É um ataque coordenado do cidadão pagador de impostos que já não aguenta mais ser roubado para ver o dinheiro ir para corrupção de escolas, para o dinheiro ir para emendas secretas, para o dinheiro ir para o ralo. É isso. É isso. E o Brasil tem futuro? Tem não. Até a galerinha do Carta para a Democracia, que acreditava que o Brasil com Lula viraria uma Suíça, já abandonou o barco. Matéria do Poder 360. Brasil está de volta ao fundo do pelotão, ou seja, está lá no final, ninguém quer investir nessa bodega aqui porque estamos com um governo perdulário, gastador. A análise do economista se deve ao desempenho ruim do real. Agora, detalhe. Em 2023, ele afirmou que o Brasil seria a Suíça da América Latina. Tá mais para imundiça da América Latina, né? Entre nós, daqui a pouco nós estamos competindo aí qual que é pior, se é a Venezuela ou se é o Brasil, né? Ah, detalhe. Na eleição venezuelana, o Maduro disse para votar nele, para ele, que ele precisa ganhar, porque senão a Venezuela vai virar um Brasil. Não é piada. Pesquisa no Google. Você vai ver, o Maduro disse que se ele perder as eleições, a Venezuela vai virar um Brasil. Cara, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos, né? E aí, a gente, já que estamos falando de impostos, a gente vê uma deterioração do Brasil por, sabe, anos e anos, surrupiando os nossos impostos com os maiores escândalos de corrupção do mundo. Vem um sujeito e diz que o Brasil, por causa do impeachment da Dilma Rousseff, virou a faixa de Gaza. Ainda bem que existe a internet para a gente discutir um pouquinho as matérias que são publicadas, como essa do antagonista. Vamos lá. Se o Brasil é Gaza, como disse o Lula, quem que é o nosso Hamas? Quem seria o Hamas do Brasil?
Quem que seria que causaria o maior terror do Brasil? Pois é, essa matéria do antagonista traz a resposta para você. De janeiro de 2003 a junho de 2024, o PT teve no poder por 15 anos e meio. Então, 75% de todo esse período que o Lula diz que transformou o nosso país em faixa de Gaza, o PT foi o responsável. Foi o PT o responsável. Se bem que esse discurso é ridículo, né? Porque não tem nada a ver com a faixa de Gaza. Lá sim, a destruição consegue ser ainda maior, porque lá é uma guerra declarada, né? Uma guerra realmente com armas, né? Aqui é uma guerra moral que nós passamos aqui no Brasil. Mas vai solucionar. Daqui a pouco, o Brasil vai voltar a ser a Suíça, conforme disse ali o economista, né? Então vai voltar a ser a Suíça, sabe por quê? Porque as fake news não existirão mais. Não existirão mais redes sociais. E sabe quem é a mente brilhante, totalmente 100% honesta, que vai resolver esse assunto junto ao TSE e dizer e debater, né? Como as fake news são perversas para a democracia brasileira? É o Boulos. É aquela palavra que eu ia falar mesmo. Estamos naquela situação, né? Boulos e Carmen Lúcia se reúnem e debatem o impacto das fake news nas eleições municipais. Boulos será o novo mentor sobre fake news. Guilherme Boulos se encontrou com a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, para discutir a crescente disseminação de fake news nas eleições municipais. Durante a reunião, Boulos solicitou uma resposta rápida da Justiça Eleitoral contra a desinformação, destacando a preocupação com deepfakes. Carmen Lúcia assegurou que o TSE está comprometido em manter a integridade do processo eleitoral e está tomando também medidas para orientar os tribunais regionais eleitorais. Ela também se comprometeu a garantir que a democracia durante as eleições. Então, vamos ler os comentários? Delegado Palumbo. Deveria chamar todos os candidatos para esse debate. Lógico, não só o Boulos. A legenda correta seria: Boulos e Carmen Lúcia se reúnem para... Opa, isso aqui eu não posso falar? Não, vou ler comentário não. Então, a grande questão é que, cara, eu concordo que todo mundo que espalha fake news, de direita ou de esquerda, tem que ser punido. Punido como? Multa, né? Repostar ali a sua correção, né? Ou seja, o direito de resposta. Isso sim. Agora, o que a gente vê é que um espectro político é chamado para o debate. Se é o Boulos que está sendo chamado, por que não chamou o representante da direita? Por que não chamou o Ricardo Nunes? Olha, se foi o Boulos, o Ricardo Nunes tinha que ter ido também. Não era? Não, mas peraí, o Boulos é deputado federal, chama o Nicolas também, né? Figuras assim, marcantes, mas não. E isso preocupa a própria democracia, tá? Isso preocupa, com toda certeza, a própria democracia com relação a isso. E por fim, já que a gente está batendo em cima disso, você quer fake news? Toma uma para você. O governo Lula quer convencer a população a ficar contente por pagar mais impostos. Eles dizem que não tem mais impostos no governo Lula, mas tem. O programa econômico do presidente Lula, desde que começou o seu terceiro período no cargo, consiste em 3 pontos-chave e nenhum outro. É uma questão de foco, como se diz nas palestras de motivação. O primeiro é falar mal do presidente do Banco Central. O segundo é fazer discursos sobre a Petrobras e fabricar miragens, contanto que ela, em outros mausoléus do investimento público, vão acabar com os pobres no Brasil. O terceiro é ameaçar a população com mais impostos. Lula já disse que o país paga pouco imposto. Até amanhã dessa quarta-feira, 24 de julho de 2024, o fisco já tinha arrecadado mais de 2 trilhões do bolso dos brasileiros. Mas o presidente acha que ainda não está bom. Também perguntou se não seria o caso de trocar o debate sobre o corte dos gastos públicos por um debate sobre o aumento de impostos. Este
é o mesmo Lula que, para se beneficiar eleitoralmente, disse que não existe nenhum número negativo na sua gestão. Ainda bem que estamos salvos das fake news, né? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. Peço a você que curta, compartilhe, mande para mais pessoas. Isso ajuda e ajuda muito, né? Nosso canal a crescer. Então, se você puder, compartilha, manda para mais pessoas, dá uma ajuda aí para a gente estar divulgando a nossa informação, tá bom? Obrigado e até o próximo editorial.